Mauro César traz todo o resumo das semifinais do Carioca. Deixe seu like. O Vasco não passou, né? O Vasco jogou 3 vezes com o Nova Iguaçu, perdeu na Taça Guanabara, empatou quando merecia perder, né? O jogo que levou o Léo Jardim à seleção brasileira, com 12 defesas naquele jogo, que foi 1-1, e ontem acabou perdendo. Eu até falava aqui que achava que o Nova Iguaçu tinha perdido a sua chance de se classificar no primeiro jogo, poderia ter matado logo. Esperava um Vasco mais competitivo, mas não foi. Um pouquinho melhor do que no jogo passado, mas ainda assim muito exposto. Ele mudou o posicionamento do Medel e tal, mas a situação do Vasco é bem preocupante, porque com esse nível de futebol que o Vasco tem jogado, não foi só contra o Nova Iguaçu, não. Durante todo o campeonato deu uma arrancada no final, conseguiu a vaga, mas o Vasco, o ano inteiro, né? Na temporada inteira até aqui, não vem jogando bem. E com esse nível de futebol, o Vasco vai brigar na zona do rebaixamento de novo. Não dá para imaginar nada melhor, a não ser que melhore. Nesse um mês aí, quase um mês, né? Até o começo da Série A, o Ramon Dias consiga dar algum tipo de padrão a esse time. Acho até que, tirando a questão da rivalidade e tudo mais, o Nova Iguaçu tende a fazer um jogo contra o Flamengo talvez mais interessante do que o Vasco. Porque se o Vasco se mobilizasse para a final com o Flamengo, caso avançasse e se organizasse para esse adversário, um time mais fechadinho, mais cauteloso, um time mais competitivo, mas foi 0-0 lá, foi o começo do campeonato, o Flamengo evoluiu de lá para cá, o Vasco parece que piorou, né? E o Nova Iguaçu foi muito, muito organizado, né? Muito bem estruturado, foi a segunda melhor campanha, vale a pena frisar, foi o único que fez gol no Flamengo, tudo bem, foi o time sub-23, mas fez o seu golzinho lá no Flamengo, os outros times não fizeram. E foi bem feio, né, o que aconteceu ontem, uma atuação, mais uma, muito fraca do Vasco, que acho que aponta aí para um momento bem delicado. A 777 é muito questionável, né? Há 2 anos, mais ou menos, quase 2 anos, houve um Vasco-Flamengo, e aí um dos executivos do grupo americano disse que era o último confronto entre os dois com aquela diferença de orçamento. De fato, a distância diminuiu porque o Vasco investiu muito, mas o futebol do Vasco ontem e alguns jogadores que fazem parte desse elenco parece um Vasco pré-SAF, um Vasco sem dinheiro para investir. Hoje o Vasco tem muito dinheiro investido no elenco e o elenco não é bom, como se imaginava, e o futebol, coletivamente falando, né, é um desastre. Muito ruim, muito ruim. No jogo do sábado, eu não concordo muito com o que disse o Juca, acho que o Fluminense não mereceu vencer nada, o Fluminense não jogou nada. O Fluminense não chutou uma bola no gol. Uma bola no gol. 2 jogos contra o Flamengo e o Fluminense não finalizou uma vez sequer. Jogou mais tempo no campo do Flamengo por uma opção pragmática do Tite, eu achei totalmente inadequado. Para a competição, sim, que ele se classificou, ok, mas contra o Fluminense todo remendado, o Flamengo deveria ter sido mais agressivo. Mas mesmo que o Flamengo jogando no campo dele, defendendo e se protegendo, o Fluminense nada criou. Teve uma chance mais perigosa num chute do Renato Augusto, lá do meio da rua, lá da intermediária. Não conseguiu trabalhar uma bola em condições de finalizar com real perigo, tanto que o Rossi, de novo, não fez nenhuma defesa. Bateu recorde de jogos sem ser vazado no clube e não trabalha, né? Até tinha um torcedor fazendo uma piada na internet, né? Que poderiam fazer uma promoção com o sócio torcedor do Flamengo, goleiro por um dia. Aí o cara que ganha o sorteio vai lá jogar no gol, porque a bola não vai lá. E o que está acontecendo com o Rossi? É curioso isso. O cara é recordista na história do clube de jogos sem sofrer gol e a gente não vê qual é o nível do Rossi nesse momento. Qual o nível dele como goleiro? A gente não sabe, a bola não está chegando. Isso é o ponto forte, claro, do trabalho do Tite e sua comissão técnica, mas achei que no sábado ele foi cauteloso demais, não precisava tanto. Fluminense todo remendado, Marquinhos de lateral direita, Marcelo na esquerda, um zagueiro improvisado, Martinelli, nem foi o André, ele puxou o Martinelli, que perdia todos os duelos físicos com o Pedro, né, porque não tem nem corpo para jogar na função ali para esse tipo de embate. Depois, no final, a zaga era formada pelos volantes, né, com as mudanças que ele fez. Era um verdadeiro Frankenstein, o time do Fluminense, todo remendado, todo retalhado, e ainda assim o Flamengo respeitou demais. Mesmo assim foi prejudicado com a anulação bizarra de um gol, de uma falta que só se marca no Brasil, né, aquela coisa ridícula do VAR. E o grande lance, fora esse de perigo, foi uma defesa do Fábio, na bola do Pedro, que o Fábio se esticou todo, conseguiu espalmar para depois eu acho que o Manuel, alguém afastou o perigo. E teve uma outra chance também do que o Arrascaeta estava pronto para fazer o gol e o Manuel conseguiu raspar de cabeça e impedir que o Uruguai finalizasse. Ele estava sozinho na pequena área, esperando essa sobra, a bola acabou não chegando. Fora isso, o jogo teve poucas oportunidades
E a entrevista do Diniz foi pior do que a da semana passada, muito infeliz. Ele tem ali algum tipo de problema com alguém que cobra o Fluminense, que acompanha o Fluminense, e ficou ali se dirigindo a essa pessoa sem citar quem é, a gente não sabe quem é exatamente, mas ele foi muito mal, me pareceu, inclusive desqualificando as opiniões de quem acha que o Renato Augusto não deve jogar junto com o Paulo Henrique Ganso. Não se trata de não poder jogar, como ele falou, trata-se de não ser o mais adequado, como ficou claro no primeiro jogo. Então, principalmente sem o André. Ainda mais sem o André, fica pior ainda, né? Que o André é o cara que fica ali, o famoso carregador de piano, fica consertando os problemas gerados por outros jogadores que acabam vazando ali em alguns momentos e não são tão combativos. Então, eu achei muito ruim a entrevista dele, parece que ele... Sabe o que acontece? Esse negócio de dinigismo também é meio confuso, sabe? Porque o Fernando Diniz, ele é só um técnico de futebol, gente. Esse negócio de técnico de futebol ser colocado como líder de seita, isso acontece no Brasil, não é só com o Diniz, isso é muito ruim. Parece, tudo que o cara fala parece que é um grande pensador da humanidade, um gênio da raça falando. Aí os caras começam a comentar tudo. Querem falar de temas educacionais, comportamentais. Eles são só técnicos de futebol. Não são pessoas tão especiais assim para ficar aqui dando ouvido para tudo que esses caras falam. Porque nenhum deles é gênio. O Diniz é um técnico promissor, tem títulos agora na carreira, mas ele não é o líder de uma seita revolucionária. E aí tem um detalhe muito importante. No ano passado, houve 2 confrontos Fla-Flu que ele reclamou de faltas táticas do adversário. O Vitor Pereira e mais ainda quando foi o São Paulo na Copa do Brasil, no 0-0. Sábado o Fluminense fez 17 faltas, o Flamengo fez 10. No outro jogo, o Fluminense fez 10 e o Flamengo fez 20. E as faltas que o Fluminense fez nesse jogo, em que ele atuou no campo do Flamengo, foram claramente faltas táticas. Porque o Fluminense jogou dentro do campo do Flamengo, quando o Flamengo recuperava a bola e tentava iniciar um ataque ou um contra-ataque, matava a jogada. Sempre entre as duas intermediárias. Quase todas as faltas ali. Então estava muito claro que o Fluminense estava disposto a usar esse recurso. Não pode, é proibido? Não se trata disso. A questão é, como que um técnico que tanto reclama, como se fosse o purista do futebol, que não pode usar, que isso não é legal, que não é bom, como reclamou ano passado, utiliza o mesmo recurso? É contraditório. É contraditório. Então, tudo bem, assuma então que ele também é capaz de recorrer às faltas quando lhe convém. Ok, problema nenhum, pode usar. Só não venha com essa conversa fiada do ano passado de que, não, porque teve muita falta, e muita gente embarcou nessa conversinha no ano passado. Não, que o Flamengo fez muita falta, que eu não sei o quê. O Fluminense também faz. Todo mundo faz. Né? Então, menos com relação a isso também. Achei que pior do que a atuação do Fluminense, que foi ruim, não ganha 13 clássicos, foi isso. E o André também, né? Que parece meio contaminado por essa ideia. O André chega na saída de campo, naquela entrevista, uma pergunta pertinente da repórter sobre os 13 clássicos sem vitória. Não, vocês têm que falar que o Diniz pegou. Não, vocês têm que falar uma pinóia. A pergunta, quem faz, ele responde. O jornalista pergunta, ele responde. Não quer dar entrevista, fala com o assessor de imprensa. Não quero dar entrevista. Vai embora. Vai pautar a imprensa agora, o André? Já teve o Felipe Melo lá no jogo da LDU reclamando que queria mais perguntas sobre arbitragem quando ele e o Diniz já haviam falado sobre o tema. Aliás, sem motivo nenhum, que não houve nada demais na arbitragem lá do jogo de Quito. Criaram uma fantasia, né? E outro recurso do dinizismo são as reclamações à beira do campo pressionando a arbitragem. Houve um lance no segundo tempo em que o Bruno Henrique levou uma jantada do Marcelo ali na linha lateral a 1 metro, 2 metros do técnico do Fluminense e ele gesticulou assim, fazendo com o dedo, tipo, não foi nada. Eu falei, meu Deus, peraí, não foi nada, foi na cara dele. Então, ele foi muito mal. Foi muito mal o Diniz em tudo, na minha opinião, no jogo de sábado. E até ofuscou um pouco a postura muito conservadora, para dizer o mínimo, do Tite nesse jogo, que achei também muito inadequado. Acho que o Tite alguém precisa falar um pouquinho com o Tite sobre o que é o Flamengo, tá? Cada clube tem a sua peculiaridade. No Flamengo, esse negócio de jogar com um time melhor, em casa, com uma enorme vantagem, segurando 0-0, não é muito legal não, sabe? Não combina muito não. Acho que o Tite não percebeu, acho que seria bom alguém no clube dar um toque para ele.